Queridos irmãos, queridas irmãs, todos aqui. Quando escutamos Jesus falar na dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, parece que é uma sentença que Deus ou o próprio Jesus Cristo estão fechando o reino dos céus para os ricos. Mas é ao contrário. Não é uma sentença, é uma advertência para quem tem muita dificuldade, para aqueles que é orgulhoso, para aquele que é soberbo, para aquele que centra o seu coração nos bens materiais, de conquista, de riquezas, e esquece do reino dos céus. A compreensão da riqueza que nos fala hoje o Evangelho é que a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro é o reino dos céus. Mas muitos se deixam se levar pelas riquezas deste mundo. E aí a compreensão é justamente essa. Porque o reino dos céus é o nosso tesouro. É o tesouro mais precioso que nós temos. É o tesouro da vida eterna. Por isso que Jesus hoje diz: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E diz mais: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isto é uma coisa rigorosa, podemos dizer assim. É mais fácil um rico, este que se coloca diante dos seus bens, se coloca diante de suas riquezas e realmente esquece que o seu valor, o seu maior tesouro é o reino dos céus. E toda a questão que envolve o Evangelho de hoje é em torno do valor das coisas, dos bens materiais que nós temos em nossa vida. É claro que agora o padre vai dizer: olha, você que tem os seus bens, você se desfaçam dele, de jeito nenhum. Mas o problema aqui não é os bens, o problema é que aquele que tem os seus bens coloca acima das coisas de Deus. E Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos deixar que os bens sejam o centro da nossa vida, da nossa fé. Mas sim, o centro da nossa vida, da nossa fé é Jesus. E aí nos lembra hoje o Evangelho. Os discípulos ficam espantados e perguntam: então, quem pode ser salvo? Porque todos nós, durante a nossa vida, nós acumulamos bens. Mesmo que seja pouco, mas nós acumulamos. E a pergunta dos discípulos é esta: então quem pode ser salvo? Primeiramente aqui Jesus, ele não coloca aqui uma sentença: aquele que tem bens vai para o inferno, de forma alguma. Ele coloca aqui o exagero, o apego que muitas vezes nós temos com os nossos bens, colocando acima de qualquer coisa, acima até de Deus. E o discípulo diz: mas agora então quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pode ser que aquele que tem os seus bens possa usá-lo para ajudar o outro da melhor maneira possível. Aquele que tem os seus bens possa partilhar. E aí vai se convertendo, vai tirando o centro que seja os seus bens, para colocar o centro que é Jesus em sua vida. E aí Pedro disse também a Jesus:
olha, mestre, nós deixamos tudo, o que vamos receber? Se o coração vive em função do ter e não do ser, nós não conquistamos o reino dos céus. Visto que muitas vezes em nossa vida nós pensamos que só porque estamos na igreja, só pensamos que eu sou de grupo A, grupo B, eu vou alcançar o reino dos céus. Mas quando se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, e esquecer de que Ele é o centro da nossa vida, deixar que os bens, deixar que as riquezas seja o centro, a gente não conquista o reino dos céus. Porque diz que o reino dos céus é este do qual nós devemos conquistar, tirando a soberba, tirando o apego, tirando tudo aquilo que me aprisiona, para se colocar diante de Deus, o nosso maior tesouro. Por isso que Jesus falou que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele é apegado. Quantas vezes nós somos apegados aos nossos bens? Tem gente que é apegado ali às suas roupas, que é uma dificuldade tremenda para ali se desapegar. Muitas vezes até as roupas se perdem. Muitas vezes ali ninguém usa mais as roupas, mas tem um tamanho apego que não consegue se desapegar. Tem gente que tem um apego ali aos pares de sapato. Tem alguns que estão ali faz tempo que nem usa, mas não consegue se desapegar. E Jesus hoje fala que é difícil o desapego, mas é necessário. É difícil nós nos desapegarmos daquilo que nós gostamos, mas devemos nos desapegar para alcançar o reino dos céus. Porque diz que tudo aquilo que nós possuímos neste mundo, ninguém vai levar. Eu falava muito que o caixão não tem gaveta, né? Então ninguém vai levar nada no seu caixão. Tudo aquilo que nós adquirimos, nós conquistamos neste mundo, fica neste mundo. E aquilo que nós levamos para os céus são as coisas que nós fazemos, a caridade, a bondade, a solidariedade, é isto que acumula para o reino dos céus. Portanto, Jesus hoje nos diz que se nós não nos desapegarmos dos nossos bens, dificilmente vamos entrar no reino dos céus. Não quer dizer que Jesus condenou os ricos ou condenou aquele que tem bem, de forma alguma. Mas ter os bens e saber usá-lo da melhor maneira possível para ajudar o irmão que não tem. Depois os discípulos perguntam: e nós que te seguimos, o que vamos ganhar? E Jesus diz: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Aquele que deixa tudo para seguir a Jesus Cristo, receberá 100 vezes mais, não aqui neste mundo, mas lá no céu, que é a vida eterna. E por fim nos lembra o Evangelho: muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Quantas vezes em nossa vida queremos ser os primeiros? Quantas vezes em nossa vida nós queremos ser aqueles que estão ali à frente? Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Aquele que quer conquistar coisas para si, para se engrandecer, é este do qual deve ser o último.
E na nossa vida ninguém procura os primeiros lugares, ninguém procura honras, ninguém procura status, mas sim se coloca diante daquele que está ali atrás, para que o Senhor possa ver as nossas ações, os nossos atos e possa nos recompensar. E hoje, celebrando a aliança de amor, podemos perceber o nosso tesouro, do qual todos os meses nós carregamos em casa. O nosso maior tesouro é a nossa disponibilidade de servir. O nosso maior tesouro é de levar a palavra de Deus a tantas famílias. O nosso maior tesouro é de saber que aquela família que acolhe a imagem que representa Nossa Senhora se alegra. E como é bonito a família reunida em torno da imagem de Nossa Senhora e rezam todos juntos, como é bonito. Este mês de agosto, domingo passado agora, nós encerramos a Semana da Família. E como é bom saber que a família reza, e reza unida. E os zeladores e zeladoras da Mãe Rainha têm uma missão, que é de levar Nossa Senhora a tantas famílias, aonde no serviço se coloca no último lugar, mas se coloca para servir, se coloca numa disponibilidade para que cada família possa fazer seu momento de fé e de oração. E hoje possamos refletir quais são os apegos que nós temos em nossas vidas. E esses apegos estão me impedindo de servir a Deus, para que possamos perceber que na nossa vida nós podemos até acumular alguns bens. Todos nós pensamos no futuro, mas não deixar que estes bens sejam o centro da nossa vida, mas sim o centro da nossa vida é Jesus. É Jesus. E diante dele, todos nós somos chamados a servir. Os discípulos perguntaram: e nós que servimos, o que vamos ganhar? Quantas vezes as pessoas perguntam: Padre, e nós que estamos servindo nas pastorais, movimentos de serviço, o que vamos ganhar? E Jesus hoje responde: vocês vão ganhar 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Ninguém vai ganhar aqui neste mundo, ninguém vai ganhar posses ou bens, mas vamos ganhar a vida eterna, porque nós nos colocamos para o serviço, para a missão. Então a nossa maior alegria não é ganhar os bens, mas a nossa maior alegria é servir a Deus, é servir a Deus. Como os discípulos serviram, nós somos também servidores do reino dos céus. Esta é a nossa alegria, para que no fim dos tempos o Senhor possa dar a recompensa necessária para cada um de nós. E que assim, queridos irmãos e irmãs, pedimos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, 3 vezes admirável, que abençoe as famílias, que abençoe todos nós, que fortaleça a nossa fé e que se coloque diante de nós, para que possamos sempre servir da melhor maneira possível. E acima de tudo, nós não podemos ter muitas coisas, mas o nosso coração deve ser um coração amável, deve ser um coração que busca, através do amor ao irmão, servi-lo, para que o nosso coração seja este coração aberto para acolher a todos, para dar o melhor que nós temos, a nossa disponibilidade, o nosso serviço fraterno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.